Boa tarde, boa noite, bom dia, paz do Senhor. Eu sou a Luciene Souto, agente da salvação, e hoje, nessa jornada sobre os sentimentos, as emoções das nossas crianças na volta às aulas, eu venho conversar com vocês sobre um sentimento, sobre uma emoção que permeia as nossas crianças e muitas das vezes até nós mesmos, adultos, que é a raiva. E antes da gente fazer esse devocional, da gente conversar sobre isso, eu convido vocês a estarem fechando seus olhos, curvando a sua cabeça e orando a Deus junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Jesus Cristo. O clamamos pela Tua presença, Tua misericórdia, pedimos a luz do Teu Santo Espírito sobre a Tua palavra, que só venha nos revelar aquilo que nós vamos ler, que vai ser ensinado, que vai ser aprendido, que nós verdadeiramente possamos guardar aquilo que vai ser falado através da Tua palavra em nossos corações e possamos viver isso. Oro, Senhor, pedindo que venha abençoar cada uma das crianças que estão no seu período escolar, no seu período de educação, Pai. Que possam ser revestidos com o Teu poder, com o Teu sangue, que possam ser guardados no ir para a escola, no voltar, no ambiente em que eles estiverem. Dá-lhes livramento, meu Senhor da glória. Eu te peço por todas essas crianças. E te peço também por todos aqueles adultos que lidam com as crianças no dia a dia. Que venham ter sabedoria do céu, que venham ter temor de Ti, que sejam inspirados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu vou começar compartilhando aqui o versículo que me chama a atenção. Eu uso a Bíblia NAA e ela, em Efésios capítulo 4, versículo 26, o título desse trecho é Exortação à Santidade. E o versículo 26 diz assim, ó: Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Essa época de volta às aulas, né, é uma época assim de muitas mudanças, transformações e conflitos para as nossas crianças. Às vezes a gente pensa que criança não tem problema, que não tem preocupação, porque não tem um boleto para pagar, mas as nossas crianças são bombardeadas diariamente por diversas informações, uma infinidade de informações, e ainda eles vivem situações muito estressantes. E um dos ambientes onde tem muitas situações de muito estresse para nossas crianças é o ambiente escolar. As crianças passam a maior parte do tempo em casa, a segunda maior parte do tempo na escola. E ali na escola lida com pessoas de diversos ambientes diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes, e eles têm que se adequar. Então, nessa época de volta às aulas, a maioria das crianças tem que se adequar em um novo grupo, ou algumas vão estar num grupo que já conhecia, mas talvez é um grupo que ela não fosse bem aceita, ou que ela não gostasse de fazer parte, que ela não fosse bem recebida. Tem muitas mudanças, crianças que mudam de escola nesse período, que é tudo muito novo. E junto com tudo isso, essa necessidade de aceitação que a criança tem, de adaptação, vem também muito bullying, infelizmente. Muitas das nossas crianças, elas são agredidas verbalmente, né? Algumas, infelizmente, chegam também a serem agredidas fisicamente, e isso vai despertando uma série de emoções e de sentimentos nas crianças, e muitas delas reagem com contra-ataque. Se é atacada, ela vai reagir atacando. Outras têm um perfil de atacar antes mesmo de ser atacada, como um sistema de defesa. E ela já chega, já vou atacar, já vou chegar de peito estufado, já vou chegar para frente, porque assim ninguém vem até mim. É como se fosse um muro que ela cria diante dela, com um perfil, né, um temperamento, acho que não seria temperamento, mas assim, com uma atitude mais agressiva para evitar que cheguem até ela. E quando se trata dessas emoções, né, com as crianças e nessa fase de pré-adolescência e na adolescência, existem ali vários fatores de hormônio que vão interferir na serenidade da criança, que vão interferir em como que ela reage às situações, o quão mais agressiva ela vai ficar, menos agressiva. E o que eu venho compartilhar com vocês e compartilhar com nossas crianças, né? Quando elas se veem em situações que
gera nelas a necessidade de reagir de uma maneira mais explosiva, mais agressiva, que libera dentro delas sentimentos de ira, de raiva, de fúria, não é errado. Então a Bíblia traz aqui pra gente que a gente pode se irar. Então é natural a criança ela reagir a determinadas situações e vir esse sentimento de raiva, de ira dentro dela. Não é pecado. O pecado é ela deixar que o sol se ponha sobre isso. Ela dá lugar ao diabo. Por quê? No momento em que ela enfrenta uma situação que desperta nela essa ira, é uma reação fisiológica, natural, mas e como que ela vai lidar com essa ira? Essa é a nossa preocupação hoje. De conversar com nossas crianças como que eles vão lidar com essa situação de ira. Porque se eu me iro, mas eu consigo me controlar, eu consigo sair dessa situação sem gerar conflitos, sem gerar perdas, sem gerar o caos. Amém, glória a Deus. Mas e se a nossa criança, ela se ira e ela não tem controle sobre essa ira, e essa ira evolui para uma fúria, para um ataque de fúria, para um ataque de raiva, e ela acaba agredindo alguém, ou ela acaba quebrando alguma coisa, ou ainda, mesmo que ela não venha externar isso, mas que ela venha ter esse sentimento, essa emoção e guardar dentro dela. Eu costumo falar para minhas crianças aqui que aquilo que a gente não põe para fora vai estourar dentro da gente, vai explodir dentro da gente. E no momento de ira, de raiva, a criança tem que saber que mesmo que ela esteja irada, ela não pode explodir. Vamos pensar numa bomba, né? Quando a gente joga uma bomba, aquela bomba explode, vai estilhaços que vão para todos os lados. O nosso momento, o nosso rompante de fúria, de raiva é desse jeito. A gente estoura no momento de ira e é como se fosse uma bomba que fossem vários estilhaços e machucam outras pessoas e fere e fica um estrago gigantesco. Então a criança ela tem que aprender a controlar essa bomba para ela não estourar e não ferir ninguém, não machucar ninguém. Mas e se guardar essa bomba já armada dentro de si, como se fosse uma granada que já tirou o pino, que na hora da ira ali ferveu as emoções, tirou o pino, e agora eu seguro essa granada e essa granada estoura dentro. Esse acúmulo de sensações, de emoções que essa criança está guardando, o que pode fazer com ela, e em um outro momento, que talvez não fosse um momento onde ela tecnicamente teria ali a justificativa de estar irada para se explodir, para se estourar, e isso venha a estourar, ela perca o controle sobre isso. Os danos seriam muito maiores. E aí a gente precisa conversar com elas nessa época, fazê-las entender que elas vão para um ambiente onde vão ter diversas situações que vão ser extremamente desafiadoras, mas que elas têm que ter a consciência de pensar antes de reagir. Sempre respirar, sempre vamos contar até 10 ou vamos sair da situação. Olha, o amiguinho aqui, ele pisou no meu pé e a minha vontade agora é de pisar no pé dele e dar um soco nele. Mas o que eu vou fazer? Não, eu vou no banheiro primeiro, vou lavar o meu rosto e depois eu volto para eu poder responder a ele. E aí, nesse período de que essa criança ela aprende mentalmente a se afastar dessa situação e ela vai ver que essa situação já não é tão grande quanto parecia, diminui, para que ela aprenda como reagir a essas situações. Ela vai saber que ter o sentimento é normal, faz parte de nós. Agora, a gente não pode deixar esse sentimento crescer, deixar esse sentimento frutificar. A criança tem que entender que, por mais que a gente se ire, a gente não pode bater, não pode chutar, não pode pagar na mesma moeda. A gente não pode guardar aquela ira dentro da gente para ela virar uma raiva, porque a gente vai fermentando aquela raiva quando o versículo fala de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Para você não ficar com aquilo ali por muito tempo dentro de você. Você vai dormir com aquilo ali vai fermentando dentro de você, você acorda com mais ira ainda, agora já não é mais a ira, porque já passou tanto tempo e aquilo ali foi crescendo dentro de você, agora já é a raiva. E se você fica com essa raiva, para chegar um rompante de fúria e de você chegar às vias de fato, de estar ferindo verdadeiramente alguém ou de estar reagindo de uma maneira agressiva, é muito mais fácil. Então, quando a gente fala não deixa, quando a Bíblia fala pra gente, né, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Na hora que o sangue está quente, tenta respirar, pede ajuda para um adulto, sai de perto, vai no banheiro, bebe uma água, depois volta. E aí aquela ira já não vai estar mais tão grande. Não deixe ela guardada dentro de você, não leve ela para casa, não dorme com ela, não deixe o sol se pôr sobre ela.
Porque quando a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, as nossas crianças precisam entender que é nesse momento que a gente vai estar dando lugar ao diabo para fazer o que ele quiser fazer. E aí já não é mais a gente fazendo, já não é mais a gente reagindo. A gente entregou a nossa reação para o inimigo. E as crianças precisam saber que a gente tem controle, sim, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo. Quando a gente ora e pede ao Espírito Santo de Deus, aqui em Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Façamos nossas crianças entenderem que o pecado é ela deixar o sol se pôr sobre a ira, ela guardar essa ira dentro dela, ela alimentar isso. Então, eu oro que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, cada uma das suas crianças, e que todas essas crianças possam entender e compreender o que a palavra fala. Que ela até pode se irar numa situação em que ela enfrenta, mas ela não pode deixar essa ira se pôr no sol, ela não pode guardar essa ira para ela. E que ela se lembre sempre que todas as coisas são lícitas. Se irar também é lícita. Em alguns momentos ela vai sentir raiva, mas ela não vai se deixar dominar por nenhum desses sentimentos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente.